A paz do Senhor Jesus, vamos estar lendo hoje mais um livro da Palavra de Deus, livro de primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, mais conhecido como primeira epístola de Tessalonicenses. A paz a todos, vamos estar lendo o capítulo 1, prefácio e saudação. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja de Tessalonicenses, em Deus, o Pai, e o nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam que de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir a Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Agora o capítulo 2. Como Paulo exerceu seu ministério entre os Tessalonicenses. Porque vós mesmos, irmão, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornando-nos ousados em nosso Deus para vos falar o evangelho de Deus com grande combate, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar a homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras de lisonjeira, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros ainda, que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesado. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, portanto não eres muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia para não sermos pesado a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa justiça e irrepreensivelmente nos louvemos para convosco, os que crestes. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós como pai a seus filhos, para que vos conduzisseis
dignamente para com Deus, que nos chama para o seu reino e glória. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a quem recebestes, não como palavra de homens, mas segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judeia estão em Jesus Cristo. Portanto, também padeceste de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar os gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus caia sobre eles até o fim. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós, por um momento de tempo, de vista, mas não de coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o nosso rosto, pelo que bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás no impediu, porque qual é a nossa esperança ou gozo ou coroa de glória? Porventura, não sois vós também diante de nosso Deus Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Capítulo 3. Pelo que não podemos esperar mais, de boa mente quisemos deixar-nos ficar sós em Atenas. E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para nos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados, pois, estando ainda convosco, não vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Portanto, não podendo eu esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse, o nosso trabalho viesse a ser inútil. Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós e trazendo-nos boas novas da vossa fé, amor e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos como nós também a vós. Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós em toda... Glória a Deus. Em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé, porque agora vivemos se estáis firmes no Senhor, porque que ação de graça poderemos dar a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante do vosso Deus, orando abundantemente dia e noite para que possamos ver o seu rosto e supramos o que falta à vossa fé. Ora, o mesmo nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo encaminhe a nossa viagem para vós, e o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns com os outros, e para com todos os, como também vós para convosco, para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, como todos os seus santos. Capítulo 4. A exortação à santidade, amor fraternal e ao trabalho. Finalmente, irmãos, vós rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebeste de nós
de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais, porque vós bem sabeis que mandamentos vós temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quanto, porém, o amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros, porque também já assim fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia, exortando-vos, porém, a que ainda nisto continueis a progredir cada vez mais, e procureis viver quietos e tratar vossos próprios negócios e trabalhar para vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessitais de alguma coisa. Não quero ninguém, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Porque se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Meus irmãos, capítulo 5. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disseram a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquelas que está grávida, de modo que nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e os filhos do dia. Nós não somos de noite e nem das trevas. Não durmamos, pois, com os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé, do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer que vigiemos, que durmamos, vivamos juntamente com eles.
Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais que os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestem, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consolei os que de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais paciente para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extinguais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo pelo Senhor. Vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. E assim finalizamos a primeira epístola do livro de Tessalonicenses. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Deus abençoe.